Fala galera da BJJ Protec, estamos hoje com Ana Rodrigues, Diego Sodré. Aproveitaram ali o Open em Floripa, depois de 2 medalhas de ouro, e vieram passar aqui na BJJ Protec para iniciar a carreira dos cursos com a BJJ Protec, que eu espero que não seja o último, até porque vocês não estiveram aqui presentes, mas foi um conteúdo espetacular. Fora isso, 2 seres humanos, assim, com uma energia fora da curva, que se complementam, e eu sabia já que eu estava tão empolgada, estava esperando esse momento de vocês 2 estarem aqui. A Ana eu acompanho desde o meu iniciarzinho lá em São Paulo, já no jiu-jitsu, e sempre foi uma referência para mim de mulher, de atleta. Venho acompanhando mais ainda e a gente vai vendo mesmo que nas câmeras teve uma evolução como ser humano, como mulher, que, cara, é surreal. E eu queria entender um pouquinho mais, vou falar um pouquinho também com você, tá, Diego? Mas vamos iniciar aqui por quem é mais graduado? Eu queria saber um pouquinho de você, o que que te fez, né, hoje olhar para trás e falar assim: "Hoje eu sou uma mulher, uma empreendedora, uma líder de equipe, uma competidora", porque também não é fácil estar entre esse universo, né, que são universos que muitas vezes conversam, mas ao mesmo tempo não conversam. É que assim, eu saí de casa, eu tinha 15 anos de idade, eu tive uma criação um pouco, difícil. Então eu era uma criança difícil, né, sem educação e que estava sonhando com várias coisas na sua vida, onde não tinha apoio da família, não tinha dinheiro, era cheio de sonhos, então eu saí, era eu contra o mundo, R$ 100 no bolso, com 15 anos de idade, mulher, num esporte como o jiu-jitsu que, né, muito difícil de ganhar dinheiro, então eu tive que ser de certas formas para que isso me protegesse durante muito tempo, né. Então eu fui muito tempo mais incisiva, mais da forma que eu era, porque era uma forma que eu tinha de me proteger de tudo que estava acontecendo, de tudo que estava por vir. E também, obviamente, sem educação. Então quando eu saí da minha bolha, que era a bolha que eu vivia no Rio de Janeiro, na comunidade onde eu morava, e eu fui conhecendo pessoas ao decorrer da minha vida, eu fui aprendendo diversas coisas, fui tendo contato com mais pessoas, fui aprendendo a ter mais educação, mas ainda assim, o meu objetivo era ganhar, 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 vencer, 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 e eu associava tudo isso a mudar a história da minha família, mudar a minha vida, então eu tinha muita dificuldade em aceitar a minha realidade, eu achava que, por que que eu nasci com todas essas dificuldades, por que que eu, não tinha dinheiro, então eu não aceitava muito isso, então eu tinha uma certa raiva, assim, pela vida e pelo mundo, então eu só pensava em vencer e eu depositava toda a minha energia nisso. Então eu achava que se eu vencesse, não havia desculpas para não ter sucesso e para não ter dinheiro, para não mudar de vida. Então eu fui muito tempo durante nesse foco, nessa mentalidade e, tipo, só tem o plano A, não existe plano C, e que de certa forma me trouxe muito aonde eu tô hoje, né, mas com o decorrer do tempo eu fui entendendo que era necessário eu mudar, então, eu era uma pessoa que tinha uma mulher que tinha muita energia masculina até certo ponto, até o meu treinador que tá me treinando hoje, ele falou ele já me conheceu muitos anos atrás, ele falou que é impressionante a mudança de energia também, né, que durante muito tempo eu precisei ter mais essa energia masculina e que agora ela vem abaixando cada vez mais. Então, eu fui entendendo qual que era o momento certo de passar por essas transições, né. Eu acredito que a gente está no mundo para isso, né, a caminhada da vida, para você evoluir, para você, errar, para você respeitar os teus momentos. Então, até ali eu conquistar o meu primeiro, segundo mundial na faixa preta, vencer era tudo para mim, então eu era um furacão arrancando no qualquer pessoa que estivesse na minha frente. Falou errado de mim, tô nem aí pra você, tchau, e ia sem pensar no amanhã. E aí depois que eu conquistei tudo isso e eu vi que o dinheiro ele não estava nas vitórias propriamente dita, que era muito bom para ter autoridade, para ter reconhecimento e para alimentar o meu ego, eu comecei a entender que a importância e o dinheiro estavam em outras coisas. Então eu comecei a passar por outras transições, eu fui muito radical comigo durante muito tempo, tipo, eu acabei com o meu corpo, eu tive overeating, eu tive diversas coisas que eu não falo na internet, porque eu era uma pessoa muito, rude comigo mesma, entendeu. Então, eu fui aprendendo a respeitar isso e fui mudando. Hoje em dia eu sou uma pessoa mais flexível, então eu não sou mais uma pessoa que acha que a vitória que toda a expectativa da minha vida tá na vitória, que eu não ligo para as pessoas. Então, hoje em dia eu também comecei
Já faz um tempo, claro. Comecei a olhar mais para as pessoas que estão à minha volta, então eu conheci muita gente legal quando eu era mais nova, mas eu não estava me importando com isso. Eu estava, tipo assim, vencer, 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 campeonato, é campeonato, é campeonato. E talvez perdi a oportunidade de ter várias pessoas maravilhosas na minha vida hoje. E então, quando eu passei por várias transições, eu fui também prestando mais atenção nas pessoas que estão na minha volta, nas mulheres, assim, eu acho que as mulheres em si foi uma cura para mim. Como eu tinha muita energia masculina, eu também ainda tenho dificuldade de lidar com mulher, eu não sou uma pessoa que já é profissional nisso, eu tô aprendendo, sabe. Então elas também trouxeram mais isso pra mim, elas foram me curando das minhas frustrações, né. Hoje eu tenho amigas, pessoas que realmente eu posso confiar, que, são a gente chama que é o lugar que eu posso, quebrar, né, elas chamam isso, aqui você é o lugar que você pode quebrar. Então eu já tenho esse refúgio onde eu posso quebrar com pessoas que eu confio, né, e que são mulheres também que podem me entender melhor. E aí eu vou aceitando isso, eu não fico resistindo. E eu acho muito legal que a gente muda de ideia, que a gente muda de opinião, que a gente muda de atitude, porque imagina se a gente não mudasse, quão ignorantes seríamos e quão pequenos seríamos, né. Teria nem motivo, Então, né. exato, eu vou aceitando as evoluções, assim, as lições, as coisas, e aprendendo a confiar mais nas pessoas, que são poucas, né, principalmente nessa fase que eu tô agora, eu confio em quase ninguém, mas eu consigo ter esse espaço para quebrar com as pessoas que eu confio, que antes era impossível. Eu era uma pessoa solitária, grossa comigo, com o mundo, com tudo, e aí eu fui aprendendo a lidar com Você era isso. o teu peso, você era a resolução, você era o problema, você era tudo, né. Ontem a gente estava até conversando, né, como eu fui muito rude comigo mesma, e eu estava falando pra ele, eu era tão louca que às vezes se eu cometesse algum erro, tipo, eu dava punições pra mim, então eu ficava, tipo assim, o dia inteiro sem tomar água, porque você errou isso, você é inadmissível, então punição, punição, e eu me punia muito. E é muito louco, porque pra alguém que deve estar vendo isso, deve pensar: "Cara, como assim faz isso, né, não faz sentido", mas na minha realidade, naquele momento de vida, fazia total sentido. E aí que bom que eu fui evoluindo, fui mudando de ideia, fui encontrando pessoas que falavam: "Cara, não precisa disso, a gente pode, né, melhorar de outra forma, a gente pode fazer de outra forma". E eu fui abrindo a minha cabeça e mudando. Que show. E vamos pegar um pouquinho o gancho então que você vem falando ali de, lidar com as mulheres, né. Você ainda dá aula para homens, né, mas hoje o teu foco e eu vejo muito você puxando essa linha feminina, fazendo aulões. Em agosto você fez um cenário de um mês inteiro espetacular, de um cronograma muito legal dentro da tua escola, e a gente está vendo que hoje o cenário feminino ele está muito mais presente dentro das academias, não só nos tatames de competição também que vem aumentando, mas em si na escola. E a gente sabe que muito o cenário feminino, quando ele entra dentro de uma escola, ele traz família. É Sim, diferente do masculino. O masculino vai trazer também, mas a mulher, ela vai trazer o filho, ela vai trazer a irmã, o esposo. Mas teve uma diferença da Ana a partir do momento em que ela mudou um pouquinho a chave, e falou assim: "Eu vou ter um foco maior no feminino". O que que mudou para você em ensino pessoal também nessa parte? cara, esse slogan de que eu tô pelo feminino, defensora das mulheres, isso e aquilo, foram as pessoas que saíram colocando em mim. Isso nunca foi o meu foco. Eu só tô focada em fazer o meu, entendeu? O meu, tudo que eu fiz em prol das mulheres, que eu faço, é tipo assim, porque eu quero fazer, porque eu tô pensando em mim, eu tô pensando nas pessoas em minha volta. Então, em nenhum momento eu quis comprar um slogan ou parecer algo no jiu-jitsu em relação ao feminino. Eu só fiz o que eu queria fazer. Então, eu acabei tendo uma proximidade maior em dar aula para mulher e eu comecei a gostar disso, principalmente quando eu dei uma aula de defesa pessoal na Faria Lima, que é um lugar que tem vários escritórios em São Paulo, e as mulheres não sabiam defender uma pegada. Então eu falei: "Ah, tá, se o cara segurar no seu punho, você não sabe se defender". E elas não sabiam se defender, então eu vi, a necessidade, que tinha no mundo dessas mulheres saberem o mínimo. Então a partir daí eu comecei um trabalho que ele é totalmente voltado para mim, eu, Ana, quero fazer, eu, Ana, gosto de fazer. Eu hoje não ganho, nada com isso, eu faço porque eu gosto. E aí eu decidi abrir minha academia focada no público feminino e eu me apaixonei por dar aula para as mulheres, porque elas foram me curando, elas foram melhorando, a pessoa que eu sou e eu fui conhecendo pessoas incríveis. Então tudo que eu fiz e eu ando fazendo é para Ana e para as pessoas em minha volta. Então todo mundo que quiser colar, né, estar lá na Organic comigo, tá próximo, vai também ser beneficiado dessas coisas que eu tô fazendo em prol
da minha pessoa, em prol das pessoas que eu amo. E aí eu comecei a dar aula para as mulheres, meu grupo começou a crescer, hoje a gente é um grupo de 30, 40 mulheres lá, é bem legal. Eu tenho, homens também alunos, eu adoro meus alunos homens também. É mais o projeto começou focado em movimentar esse público feminino mesmo. E eu não quero público feminino que já faz jiu-jitsu, assim, se você quiser ir lá treinar comigo, mil maravilhas. Mas eu quero o público que jamais pensaria em fazer jiu-jitsu. Então a minha meta, a maioria das minhas alunas, você olha pra ela e pensa que assim: "Cara, como que ela veio parar aqui no jiu-jitsu?". Elas falam isso pra mim: "Eu não sei como eu vim parar aqui". Então são pessoas que elas jamais pensariam em fazer o jiu-jitsu na vida, mas elas, por algum motivo, elas foram até lá e elas ficaram. E eu sei o porquê que elas ficaram. E no começo a maioria resiste, sendo que quanto mais você resiste, mais mostra que você precisa disso. Quem mais resiste é quem mais realmente precisa de jiu-jitsu. E aí eu fui fazendo, então minha academia ela tá totalmente voltada para isso. Os eventos, eu montei um calendário muito incrível esse mês. A gente vai ter um policial dando aula de como usar spray de pimenta, porque foi liberado. Então a minha academia também vai ser um posto de venda Pô, legal. disso, que é muito difícil de comprar, né? Então ele vai lá dar um curso de como usar. A gente vai ter uma advogada falando das leis, que é bem legal. A gente vai doar tudo que a gente arrecadar para uma ONG de mulheres que precisam, né, de várias coisas. Então isso não é pra ninguém do jiu-jitsu, isso é pra mim, tipo, eu tô fazendo pra mim, eu gosto de fazer isso e isso é exclusivamente pra Ana, a pessoa Ana quer fazer isso, é dela. E eu faço esses projetos com mulheres, porque isso ficou mais em alta agora, mas eu faço desde o início da minha faixa preta, eu já fui pro Equador dar aula só pra mulher, não tinha nem professora lá, entendeu? Eu era faixa marrom quando eu fui. Então, numa academia totalmente masculina. Então, eu faço essas coisas há muito tempo. Sendo que, como ficou em alta agora, as pessoas pensam que é de agora. E realmente não é por hype, não é por nada de jiu-jitsu feminino, isso e aquilo. É pra Ana. É exclusivamente da Ana. Isso é pra Ana. E aí, as pessoas que estão em volta acabam se beneficiando disso também. Acaba sendo um conceito, na verdade, né? É, Tu montou um conceito ali e uma estrutura que vai além, né? Porque a gente não fala só de jiu-jitsu. Você sim. busca realmente um universo todo delas, que inicia-se pelo jiu-jitsu, que lá dentro do tatame e vai pra fora. E as pessoas nem imaginam o que acontece lá na minha academia, assim, tipo, ele sabe, uma vez ele viajou e eu tive que voltar pra casa e dormir com a luz ligada, porque eu tive uma aluna que teve crise de pânico, porque ela foi abusada, porque ela foi isso, porque ela foi aquilo, e eu tive que me trancar no banheiro com ela, eu e ela, e, tipo, a forma que ela agiu lá dentro, tava eu e ela, eu não consegui esquecer, e nesse dia eu fiquei também com um pouco de ansiedade, assim, e eu tive que dormir de luz ligada, então acontecem muitas coisas bizarras lá dentro com mulheres que estão fragilizadas, que a gente não fala, que a gente nunca vai divulgar, né. As pessoas falam muitas coisas, mas as pessoas não têm noção da dimensão do trabalho que realmente acontece lá dentro. Acho que é uma academia de luxo, que tem aula para mulheres, e aí treina um monte de gente lá e que é tudo mil maravilhas, mas a gente tá fazendo muitas coisas lá que vão além. E tem dia que a professora tem que dormir de luz ligada, porque eu fico Uhum. aterrorizada com as coisas, assim. É frustrante pra mim. E, assim, a gente pensa que o abuso ele vem só do homem, né, mas vem de outra mulher também. Então as histórias, as coisas que eu vivencio lá é constrangedor e assustador, assim. Uma É. preparação mental, E aí, assim, respondendo que aquela sua pergunta sobre conciliar isso com a parte de atleta, eu já desisti de achar que o meu primeiro trabalho é ser atleta profissional. Então, isso eu já desisti faz tempo. Então eu luto profissionalmente, eu faço minhas coisas. Eu sei que eu ainda tenho lenha para queimar, mas o meu principal trabalho, ele é lá na academia. Aí eu falo que nas horas vagas eu sou atleta profissional e tá tudo bem, entendeu? As coisas mudam, entendeu? Eu tenho 27 anos e a vida é prioridades. Então, a minha prioridade foi ser aquela pessoa extremamente rude comigo, com o mundo, para poder conquistar as coisas, e agora eu não sou mais essa pessoa comigo e tenho outros objetivos. E Ana, me fala, qual que foi o sentimento desse final de semana quando a medalha de ouro entrou no teu peito, lembrando quando você tinha 15 anos de idade a primeira vez do sem kimono? Foi, eu lutei sem kimono na CBJJ, eu tinha 15 anos, e aí depois nunca mais eu lutei um Open sem kimono. Eu fui lutar depois só um Pan-Americano de faixa preta e do nada, e depois sumi de novo, porque eu não sou uma grande fã de Nogi. E aí, esse lance de lutar os campeonatos de base da CBJJ novamente, eles me causam um pouco de nostalgia,
porque eu lutava muito quando eu era faixa colorida. Eu lutava todo final de semana peso absoluto, peso absoluto. E aí, com o decorrer do tempo que eu fui graduando, eu fui lutando cada vez menos. E na preta, menos ainda. Eu fui só lutando nos campeonatos de grandes lãs, super lutas, e não foi sobrando mais tempo pra lutar essas competições, né? Então, toda vez que eu luto um Open, de modo geral, é uma nostalgia. E tem sido mais difícil, porque a gente tá passando por outras transições também, né? Assim, a gente ficou um tempo sem treinar, então eu fiquei mais de 3 meses sem treinar. Eu tive alguns episódios de compulsão, então eu tive que me realinhar de novo para voltar a competir. Então, mesmo que seja um campeonato de base, um Open, ainda tem sido difícil se colocar nessa, né, nessa posição novamente, e voltar para esse cenário, sabendo que o meu foco agora é outro também. Então, foi bom ganhar, tipo, foi um alívio, assim, nossa. E quando eu tava lá na luta, eu gosto de ter vários pensamentos bem profundos, assim, comigo. Isso ajuda que a luta passe mais rápido pra mim, né? E eu faço várias perguntas. Então, eu fiz uma pergunta pra mim quando eu tava lutando, né? Se eu tava disposta a aprender a lidar, se eu perdesse, como que seria? Tipo, você tá disposta a lidar com isso, se você perder? Como você vai se sentir? Então fico fazendo essas perguntas pra mim durante a luta. E aí, eu sempre tenho um pensamento final na luta, que é quando o tempo tá acabando, que eu tenho que ter a confiança em uma posição. Então eu tenho uma chance, é uma chance pra fazer bem feito, porque quando eu saí de casa com R$ 100 no bolso, eu tinha uma chance. Então o tempo tá acabando, eu tenho uma chance pra fazer bem feito. Aí eu coloco esse pensamento na minha cabeça e vou buscando a minha única chance. E aí eu só penso nessa chance, nessa chance. E aí foi realmente o que aconteceu no campeonato. Eu tinha uma chance, né? Eu fui lá pra treinar outras coisas também, onde eu não tive sucesso com as coisas que eu tô tentando melhorar, né? Que eu ainda não dominei. E a luta foi ficando difícil, foi ficando difícil. E eu fui tendo vários pensamentos, e um deles foi esse pensamento. Mais uma vez a gente tá nessa posição da vida. Você tem uma chance, aí tem que acreditar nessa uma chance. Que aí deu certo, essa uma chance, faltando 30 segundos, deu, É, a gente deu viu, certo, dando e certo. aí eu pensei, mais uma vez deu certo. Então, isso, sempre quando eu tô lutando, eu tenho esse pensamento. Aqueles R$ 100, os 15 anos, é a única tentativa. A primeira vez que eu saí de casa, nunca mais voltei. É uma chance, uma chance, uma chance. E aí isso é muito bom pra cabeça. Você sai renovado depois, porque você fica tirando várias conclusões e vários aprendizados mentais sobre a competição, porque ela não evolui só o seu jiu-jitsu, ela evolui mais a sua mente do que o seu jiu-jitsu, porque eu tenho a teoria que o jiu-jitsu a gente evolui na academia, e na competição a gente evolui o nosso mental. É, isso é verdade. Eu acho que é por isso que é importante, não importa se você vai ser um grande competidor, um competidor de final de semana, mas um sentimento, uma única pisada no tatame de competição, porque é diferente, É é outro diferente. universo. É diferente, no outro dia a gente foi pra academia, tava com dor, cansado, eu me matei de treinar, eu não cansei metade do que eu cansei em 10 minutos na competição. Aí você me explica. Não tem explicação. É meio aleatório a sensação, né? Eu falo para as minhas alunas que nunca competiram, eu incentivo todas elas a competir, né? Eu falo, cara, vocês precisam fazer isso uma vez na vida, assim. Pelo menos uma vez na vida. Independente se você quer ou não, só faz. Uma vez na vida e depois a gente conversa. Você passa para um outro nível, assim. Você entende que quase nada é. Quando você tem um problema, você pensa, caraca, será que esse problema é tão difícil quanto competir no campeonato de jiu-jitsu? Aí você fala, não, não, não é, deixa pra lá. A gente estava falando um pouquinho mais cedo ali sobre qual que é a diferença do sentir entre um campeonato como esse e o que você fez lá atrás do ADCC e vai fazer agora em setembro, no comecinho já na preparação, e aquele holoforte, aquelas luzes, aquele foco total em você. Eu, quando eu vou pra uma competição muito grande, onde a gente é o elefante na sala, eu gosto de borrar tudo que eu vejo na minha frente. Então eu não fico prestando atenção em nada. Fico concentrado na minha cabeça, falando as coisas que eu preciso falar pra mim, as conversas internas que eu gosto de ter, porque pra mim o que fica depois são as conversas internas que eu tive comigo mesmo. Então, quando acaba a competição e eu vou ter reflexão, eu fico refletindo sobre tudo que eu pensei, que eu falei pra mim. Os pensamentos intrusivos é importante, ressaltar esses pensamentos intrusivos, porque depois você precisa entender o porquê que você pensou aquilo. Por que que eu pensei isso? Por quê? Por quê? E um evento normal, onde tem várias áreas e tudo mais, você não é o elefante na sala, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tem menos valor na sua cabeça. Quando é um evento muito grande, assim, um evento de Grand Slam, uma super luta,
com muitas luzes e tudo mais, você sente que realmente aquilo dali, tem uma importância maior. Então você começa a trazer aquela certa importância para dentro de si, né. E aí os sentimentos eles vão ficando mais altos, né, tipo, vão passando vários tipos de sentimentos, mas eu tento borrar tudo que eu tô vendo. Eu sou uma pessoa muito auditiva, assim, então eu consigo escutar o barulho da câmera, eu consigo escutar, tipo, o árbitro, a respiração da minha adversária, então eu foco nessas coisas, só em ouvir, assim, eu não fico É, prestando muita atenção. acho que é por você ser essa pessoa tão autocrítica no positivo, né, de sempre se analisar, de buscar realmente como eu brinco, o estilo Santo Agostinho, né, que no final do dia a gente vai lá, faz uma reflexão de tudo que a gente fez, que a gente viveu e que a gente realmente pensou, porque o pensamento em si não é executado, mas o pensamento criado, ele é algo que pode deixar a gente Uhum. super fortes ou destruir Ou ali destruir você. momentaneamente, né. E eu acho que isso que você tem, essa prática que você tem, essa constância que você tem, te fazem evoluir ao extremo, porque é você com você. Toda vez que eu penso que eu não quero fazer alguma coisa, aí eu sei que eu tenho que fazer. Então, direto, eu não quero fazer, se eu já pensei em não quero, eu vou ter que fazer. É sempre assim. Você não se sabota. Não, se eu sei que eu não quero é porque eu tenho. Eu já descobri como que eu funciono, então, ao invés de eu arrumar desculpas pra eu não fazer, ou realmente eu até às vezes tenho motivos, mas se eu pensei que eu não quero, é porque eu devo. Aí eu faço. Então, eu nunca quis lutar uma DCC, eu nunca quis lutar uma seletiva de DCC, eu nunca quis nada disso, só aconteceu. Eu fui lá, ganhei a seletiva da DCC, foi a primeira a que eu lutei e ganhei, aí eu ganhei o passe pra ir para o ADCC, aí fui para ADCC. Aí quando lançou o UFC BJJ, a mesma coisa, eu falei: "Cara, 3 rounds de 5 nada a ver num bowl, eu não quero". Aí o que aconteceu? Eu fui lutar o UFC. Olá! Então toda vez que eu tenho esse pensamento, eu sei que eu preciso fazer. O ADCC esse ano é mais esse pensamento também, não queria fazer. A gente tinha outros planos para nossa vida esse ano, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou e a gente tá tentando, se realinhar. Mas antes era lutar, depois passou a ser outras coisas pessoais, e aí agora passou a ser lutar de novo, então eu não quero, beleza, vamos enfrentar isso, depois disso a gente vê qual vai ser o próximo passo. Aí eu também nunca quis lutar um mundial no gi, aí ontem a gente estava já: "Nossa, vamos ter que lutar um mundial no gi". Aí vai pegando uma coisinha na outra. É, cara, é complicado, mas eu acho que é a forma que dá certo pra gente evoluir, assim, nas coisas, né. Ele não queria gravar o curso, eu falei: "Vai gravar o curso". Mas que caramba, mas não mudou até agora. É, ele é complicado, mas, vai ter que fazer, vai ter que fazer. Não Tem quer, aqui vai quem ter que guia, né, fazer. também. Sim, sim. Tem quem guia, tem quem Acaba sendo guia. uma motivação a mais, né. Vamos falar um pouquinho de vocês então, os 2 juntos, misturados. Eu estava falando com uma assinante ali, só curiando um pouquinho o curso de vocês, e ela estava falando que trabalha também ali com o esposo, que também dá aula no tatame junto, e eu acompanho bem ali o passo a passo de vocês 2, o dia a dia de vocês. Claro que vocês têm momentos separados ali também, né, mas, a grande maioria deles é junto, mas não é um junto que a gente vê pesado. A gente consegue, posso estar errada, mas creio que não, porque eu vi essa sintonia aqui dentro. Mas vocês, um apoia o outro, um é ausência, na ausência do outro consegue cobrir ali, então é bem um tripé ali entre vocês 2, né. Fala um pouquinho como é que é esse relacionamento dentro, fora, como é que é a parte onde o jiu-jitsu não deveria se misturar, mistura. Eu acho que a gente é muito diferente, assim, acho que a maior curiosidade da galera é entender como que isso deu certo, como que a gente se conheceu, porque eu sou uma pessoa, né, mais incisiva, mais grosseira, mais não sei o quê. O Diego, uma pessoa que fala muito, mais comunicativo, o Diego ele é mais na dele, né, eu tô tentando melhorar isso nele. Não que eu não goste, eu gosto muito, mas eu acho que para algumas coisas, tipo gravar curso, falar, ser professor, a gente precisa melhorar isso. Mas acabou dando certo, porque
apesar da gente estar o tempo todo junto, a gente não tem problema com isso. A gente até gosta de ficar bastante tempo junto quando ele tem que ir pra academia dele, que eu deixo ele e vou pra mim, a gente fica contando as horas, mandando mensagem, porque já quer ir pra casa e ficar em casa. Então somos duas pessoas muito caseiras, assim, gosta de ficar em casa, fazer comida e só ficar na nossa. A gente não fala muito de jiu-jitsu, essa é a verdade também. Eu acho que isso é uma coisa boa pra deixar o relacionamento saudável. Não ficar falando muito do trabalho de vocês em casa, principalmente jiu-jitsu. São dois faixas pretas com opiniões muito diferentes sobre jiu-jitsu, sabe? Eu tenho uma opinião muito agressiva sobre as coisas. E o Diego, ele tem opinião muito. eh, Como é que eu posso dizer? Tem uma opinião muito forte também sobre as coisas que ele pensa sobre jiu-jitsu. Então a gente não mistura. Quando ele quer falar uma coisa ou outra, eu só escuto, mas eu não falo muito. E no tatame, eu respeito o espaço dele e ele respeita o meu também. Então, o que ele acredita é o que ele acredita, o que eu acredito é o que eu acredito. Mas às vezes a gente acaba conseguindo um espaço para pedir a ajuda do outro, mas sem tirar a autoridade do que cada um acha. Então, como a gente é um pouco diferente, a gente aprendeu a respeitar também os extremos que cada um tem, né? Que eu sou extremista para um lado, Diego é extremista para o outro. Lembrando também que no começo era guerra, né? No começo era muita guerra, porque eu não conhecia muito essa parte dela, né? Mas assim, ó, o legal é que todos os dias eu tenho a oportunidade de aprender com ela. Tipo, eu sou assim desse jeito, eu não fui criado com mãe, então pra mim ter essa confiança no começo era muito difícil, sabe? E a Ana foi ensinando muita coisa pra mim ao longo dos anos. Eu tive a oportunidade de aprender muito com ela, sabe? Tipo, tirando total a parte de jiu-jitsu, assim, pô, ela é uma atleta muito exemplar, pô, não tem nem o que falar de título, essas coisas. Mas o que é mais importante é a forma como ela é comigo fora do tatame, quando tira o kimono, uma pessoa que a gente é um com o outro e o quanto ela pô, alegra meu dia e eu tenho certeza que eu também alegro muito o dia dela. E assim, a gente já passou por muita coisa, principalmente esse ano. Acho que esse ano foi uma lição muito grande, tanto para mim quanto para ela, né? Muitas pessoas saem julgando, falando muitas coisas ruins, mas tipo, não conhece a gente, né? Eu sou um cara muito fechado assim porque eu sempre vi essa parte do jiu-jitsu. Eu sempre tive essa dificuldade de acreditar nas pessoas, porque muitas pessoas me fizeram muito mal, inclusive, tipo, até quando eu era criança, assim, em algumas academias, eu vivenciei muita coisa ruim, sabe? Só que dentro disso tudo, eu pensava assim, cara, quando eu for um faixa preta, quando eu for pai na minha casa ou quando eu tiver minha academia, eu quero ser um cara exemplar, assim, eu quero ser um cara exemplar. Eu sei que eu não sou perfeito, eu vou errar várias vezes, mas todos os dias eu quero melhorar algo, sabe, dentro de mim. E a Ana, quando eu me juntei com a Ana no começo, como eu falei, de conhecer, até eu aprender a lidar com a forma que ela era no começo, era essa guerra, né? Porque eu tenho o meu jeito de ser, eu não sou uma pessoa fácil também, né? Mas assim, é gratificante pra caramba compartilhar o meu dia com ela e espero que seja assim até os últimos dias da nossa vida, assim. Cara, é legal é que assim, você não busca aprovação. A gente vê assim, não é a busca de aprovação, é um guiar mesmo. Você se apega ali na Ana pra ela te guiar e é uma coisa leve. Sim. Ficou muito leve. Cara, é que vocês não estiveram, mas vocês vão entender um pouquinho no curso. E que a sintonia ali é algo muito, muito massa. Você parece um cara muito brincalhão. A Ana, ela vai na onda, mas ela vai dando umas pegadas, mas ela tem o lado dela que também é divertido, mas é um divertido um pouco mais. Ô, Diego, se contém aí, né, cara? É, sim, sim. Mas isso é surreal. E me fala um pouquinho, tu começou ali com uns 10 anos de idade, né? Sim. Mas você não iniciou na mesma cidade que nasceu. Ah, não, na verdade, eu sou de Manaus, eu comecei a treinar jiu-jitsu em Manaus através de um projeto social. E isso, perdão, como que você falou mesmo, tipo, você queria Não saber de foi a onde eu mesma fui. cidade que você nasceu, não foi a mesma cidade que você iniciou o jiu-jitsu, né? Você Não, não, mudou. eu nasci num interior que se chama Humaitá, cidade de interior mesmo de Manaus, inclusive acho que ela tá sabendo isso agora. Aí, ó, primeira mão, exclusiva. Aí, ó, toma, exclusividade aí, ó, Exclusiva do DJ toma. Protec. Nem a minha mulher sabia isso aí, toma, nem a minha mulher sabia isso aí. Brincadeiras à parte. Então,
eu nasci no interior de Manaus, ali no Amazonas, é uma cidade que se chama Humaitá, e o meu pai precisava trabalhar em Manaus, que era a cidade onde era, já era uma cidade grande, e precisava, eh, a gente precisava se mudar para Manaus, porque lá tinha mais oportunidade de emprego e oferecia uma vida melhor, né? Tipo, pra gente. E aí foi quando eu saí de Humaitá, eu tinha 5 anos de idade, não lembro muito de como era Recente. lá. Eu era muito novo, muito criança Uhum. mesmo. Então eu fui para Manaus com a minha família, me mudei com a minha família para lá. E eu comecei a treinar o jiu-jitsu, eu tinha 10 anos de idade. Foi quando eu era um cara que eu tinha muito problema, né, com o fato de não ter sido criado por mãe, então isso meio que me desanimava muito para a vida, sabe? Eu era um cara que, o que que vai ser do amanhã? Eu não sabia o que vai ser do amanhã, tipo, só vivia meu dia. Eu ia para a escola, minha cabeça ficava pensando assim, eu não conseguia me concentrar no que o professor falava. Então, o meu pai também no começo ele tinha muito medo disso em mim, sabe? Ele ficava muito preocupado comigo porque eu era muito isolado. Eu só conseguia brincar se meu pai estivesse perto, meus irmãos estivessem perto. Então era muito fechadão, sabe? Não que eu tenha melhorado hoje em dia, continua assim, né? Mas ainda sou muito fechado, mas aí um dia, voltando da escola, o meu professor, tipo, me parou, perguntou se eu queria treinar jiu-jitsu, só que eu brigava na escola também, né? Na maioria das vezes eu também apanhava, né? Porque a gente sempre não vai bater. Na história de todo mundo só bate, mas na vida real todo mundo sabe que não é assim, porque às vezes você tem uma idade, o cara, tipo, por exemplo, eu tinha 10 anos, os caras de 15 anos queriam me bater, só porque não gostava de mim. Então, é assim, tinha que aprender a me defender, comunidade. Então, no começo eu fui na intenção de aprender jiu-jitsu para aprender a se defender. Mas o meu pai não, o meu pai já era maduro, ele já tinha uma visão diferente. Ele me colocou no esporte junto com meu irmão porque ele sabia que a gente tinha que estar afastado do mundo das drogas ali e dos maus exemplos que a gente tinha dentro da comunidade onde eu cresci. Em que momento que o jiu-jitsu passou a ser um suporte para ser uma profissão para você? Acho que quando meu irmão mostrou que era possível viver do jiu-jitsu, sabe? Eu já tinha ganho tudo em Manaus, então não tinha mais graça, sabe? Todos os campeonatos que eu lutava, eu ganhava, se já era bem conhecido, novo. Fazia várias guerras também, mas os campeonatos que tinham mais importante eu sempre vencia, tipo Manaus, tipo Amazonense. É o campeonato mais importante que tinha para Manaus antes de ter o Amazon Open, né? Que é um Open. Aí já é um pouco mais difícil, que é um campeonato da IBJJF. E aí o meu irmão, depois de ganhar tudo, o meu irmão ele decidiu morar fora e foi mostrando pra mim que era possível viver do jiu-jitsu, sabe? E quando eu fiz 15 anos, eu decidi que eu queria viver do jiu-jitsu também. Queria tentar, né? E aí foi quando eu fiz essa transição, que eu saí de Manaus e passei a morar no Paraná. Que eu fui com o professor Feijão, da Nova União. Uhum. No Ele te deu a começo, preta, né? foi ele que me deu a preta, ainda bem. Não, o meu professor é 10, né? Foi um cara muito importante pra minha vida. E aí começou a ir pro mundo. Como que Foi, foi essa sensação da primeira vez? cara, foi muito difícil. Eu apanhei muito da vida, sabe? Porque 15 anos de idade, o meu pai, ele sempre que ele podia fazer algo por mim, ele tipo, fazia. Então, eu não tinha muito noção do que era o mundo lá fora, sabe? Aí foi quando eu tive que aprender coisas básicas, tipo, desde você tirar um CPF seu, eu não sabia nem pra onde ia isso, sabe? E aí eu fui aprendendo isso. E aí foi chegando um tempo também onde eu sabia que só treinar, treinar, treinar não ia me dar dinheiro para me sustentar. E eu não tinha condição de comprar passagens para lutar fora e mostrar o atleta que eu era. Então, o meu professor nem sabe disso, mas eu já passei fome assim no começo porque não tinha condição de comprar comida mesmo, sabe? Eu saí de casa com R$ 50 no bolso para se manter um ano. Quem é que consegue fazer isso? Caramba. Então, tipo, o máximo ainda sair mais ainda, que eu já vi gente que saiu com R$ 1 no bolso ainda. Ainda saí com 50 ainda. Mas, cara, era muito louco porque no início tudo aquilo era muito divertido, sabe? Eu achava o máximo, eu falava, cara, é o meu sonho
é isso, é o que eu tenho, eu vou comer aqui, dormir amanhã, a fome vai passar, não passava, tipo. E aí, o que que acontecia no começo? Tinha um restaurante que se chamava Caseirinho no Paraná. E a meta era a gente treinar, acordar de manhã, treinar, ir pro restaurante comer o máximo que você podia. Tipo assim, imagina, eu passava mal, comia 3 pratos, assim, sendo peso pluma ali, pesava 63 quilos. Gente. Comia 3 pratos, todo mundo falava, cara, e esse pedreiro aí? Esse moleque é pedreiro, né? Brincadeiras à parte, né? Mas é por conta disso, pra aguentar a fome à noite. Mas é amarradão, pensando, eu falava, ah, cara, uma hora eu vou vencer isso aqui. Acreditava, sempre tive muita fé em Deus, né? E também eu não queria voltar pra casa com a sensação de ser um fracassado na vida pro meu pai, sabe? Passar aquela. Chegar pro meu pai como um fracassado, pensar, pô, voltei pra Manaus porque desisti do meu sonho. Eu não queria isso. Então eu sustentei tudo, ó. Apanhei muito da vida, muito. Mas tô aqui, né? Que show, hein? Não, e a história de vocês dá uma casada boa também, né? É triste aqui o combo, meu amigo. Não, se for triste. Aqui é o combo. É, a gente não vai falar só as Só histórias pegar tristes. Não, se pipoca for só aí. as tristes, a gente Ele fica bom falando de. que. Ele falando que no início era tudo divertido, né? Caraca, nem me fala. Nossa, eu fazia qualquer coisa pelo jiu-jitsu. Parecia que era o máximo, melhor escolha da minha vida. Aí, cara, tipo, não tinha tempo ruim, assim, muita coisa ruim acontecia, mas tava nem aí. Hoje em dia eu fico pensando se fosse Nossa, não hoje. falava mais não, velho. Nossa, mas Não nem, falava mais nem o não. pensamento tava perto É, agora. dá uma Cara, eu tristeza não só de pensar sei. nisso. Dá uma coisa assim quando a gente tá nessa. Eu não sei, é um modo que você ativa, assim, não tem nada, você não tem saída, é só isso que você tem. É isso que você tem que fazer. Você ativa um modo em você e você vive 100% aquilo como se fosse nada. Tipo, hoje em dia, quando acontece alguma coisa difícil, assim, ó, alguma coisa na nossa vida, eu fico pensando, cara, nada se compara ao que aconteceu quando eu saí de casa quando eu tinha 15 anos. Então não é desculpa pra eu estar sofrendo tanto por isso. Imagina, eu com muito menos eu fiz tudo que construí tudo que eu tenho hoje. Então não existe nada que possa acontecer que seja pior do que isso. Entendeu? Então, com nada eu fiz tudo isso. E agora que eu tenho tudo que eu tenho, é o que vai vir em momentos difíceis, mas não tem como, não se compara. Não se compara. E tipo assim, tem algo que é muito importante falar também no meio disso tudo, que isso que a gente conquistou durante muito trabalho, tipo, essa é só a pontinha do iceberg de tudo que a gente já passou de ruim na vida. E hoje em dia eu vejo que as pessoas tentam diminuir isso, sabe? Tentam falar coisas ruins de atletas, assim, mas, pô, cara, deveriam passar a analisar um pouco mais, sabe? Entender um pouco mais a história. Porque no meio disso tudo, eu tenho certeza que se você não é uma pessoa, se você é uma pessoa, se eu não tivesse passado tudo que eu já passei na vida, tudo que eu já apanhei, essas situações assim da vida, talvez eu não aguentaria ficar muito tempo no jiu-jitsu assim, porque eu vejo que tá vindo um público diferente, sabe? Aquelas pessoas que só querem, tipo, esculachar e falar coisas ruins mesmo, sabe? E isso é preocupante, porque a geração nova que vem, se não tiver uma boa estrutura ali, uma capacidade mental boa de saber separar isso, às vezes pode até se afundar numa As depressão. crianças, né, que estão vindo aí vão ser 1000 vezes melhores que a gente. Nossa, Sim, são claro. excepcionais, assim, mas já geram uma expectativa muito Muito grande grande em em torno cima das delas, crianças. que elas têm que ser perfeitas, que elas não podem errar, né, sei lá, o que pode acontecer no meio do caminho e trazer essa frustração toda se elas não souberem lidar com isso tudo, né. A gente fica até falando: "O que que será que a gente vai inventar de dificuldade para o Levi?", que é o nosso filho. O que a gente vai inventar de dificuldade para o Levi aprender? Ao mesmo tempo a gente brinca, mas tem medo de colocar o nosso filho no jiu-jitsu, a não ser se for para treinar e aprender a se defender, Ah, por conta exatamente disso, sabe? Hoje em dia qualquer pessoa fala o que quer de você. Claro que a gente é o nosso trabalho, pessoas públicas, mas assim, ó, é algo, querendo ou não, às vezes é um pouco chato de se ver. Por isso que eu sou um cara muito fechado, por isso, tipo, eu nunca consegui ser aquele cara. Eu já fiz várias lutas, já conquistei vários títulos e várias pessoas chegam pra mim e falam bem assim: "Pô, Diego, por que que você não posta mais?
por que que você não fala mais sobre a sua luta que você consegue, com aquele conteúdo da luta que você fez com aquele cara que você ganhou, você consegue ter vários seguidores. Pô, cara, mas eu penso assim, isso pra mim, pô, será que eu realmente quero isso? Vou dar um jeito nisso aí, É, galera. não, agora ela tenta Relaxa, falar isso, porque no meio disso vou tudo dar um nem jeito. tudo é ruim também. Tem pessoas boas, né, pessoas que Vou se dar um espelham em jeito. você, né. Por exemplo, teve um ano na minha vida, eu queria muito falar isso, porque isso foi algo que girou muito a chave pra mim. Eu cheguei na final do mundial em 2022 e eu perdi faltando 30 segundos à luta. E eu nunca consegui assistir essa luta, mas eu sei que foi muito doloroso pra mim. Porque eu sei o quanto eu tinha trabalhado, eu sei o quanto eu tinha me esforçado, eu sei tudo que eu tinha passado e eu 23 anos com, sabe, aquela vontade lá em cima, cheguei na final, falei: "Cara, é hoje", ganhando a luta toda e perdi faltando 30 segundos. E aquilo não entrava na minha cabeça. Então eu fui dos Estados Unidos ao Brasil chorando. Quando eu lembrava, eu só parava de chorar quando eu estava dormindo. Quando eu estava dormindo no avião. Quando eu estava dormindo era o momento que eu não estava chorando. E aí eu me isolei, sabe, sumi das redes sociais, me isolei mesmo, fiquei acho que quase 3 meses sem entrar no Instagram, sumi mesmo. E agora, né, mas isso serve de lição, a vida te ensina, as coisas ruins A te vida ensinam. é roda Então, gigante. o que que aconteceu? Quando eu sumi, eu resolvi abrir o Instagram um dia. Aí fui abrir, tinha um monte de mensagem. Desde coisas ruins de gente falando: "Pô, cara, tu é muito burro, como é que tu consegue ceder uma posição faltando 30 segundos? Pô, como é que eu vou ceder uma posição de final de mundial faltando 30 segundos, gente?". E aí foi muita mensagem negativa que eu recebi. E no meio disso tudo também tinha mensagens boas. E nessa tinha de um garoto que competiu comigo uma vez em Manaus, faixa verde, né? Eu era faixa verde, aí ele que me lembrou disso. Ele falou: "Pô, irmão, um dia eu cheguei na final do Amazonense com você e você me ganhou essa luta e eu chorei. Eu lembro de ter chorado muito, muito, muito. E o meu pai chegou pra mim e falou bem assim, ó. É, não chora não que esse garoto vai ser um dos melhores um dia, pode ter certeza. Esse moleque é muito bom, ele vai ser um dos melhores um dia. Então não chora, ele é um adversário bom, você não perdeu pra qualquer um". E eu era criança, não tinha nem pensamento de pensei que eu ia chegar onde eu tô hoje em dia. E aí ele escreveu bem assim pra mim: "Hoje em dia você é um dos melhores", que eu tinha acabado de perder o mundial, né, "hoje em dia você é um dos melhores e o meu pai não tá mais aqui pra ver que você se tornou um dos melhores, mas eu cheguei a ver". Então, tipo, receber essa mensagem foi um tapa na cara, sabe, algo que me fez refletir muito, assim. Aí eu parei um pouco mais, assim, voltei, sabe, aquela motivação, eu falei: "Cara, tem muita gente que no meio disso tudo precisa de um incentivo, assim". É bem isso que eu ia te falar, né? Porque uma coisa que eu aprendi ao decorrer do tempo é isso, para as pessoas falarem negatividades é mais fácil. Eu acho o contrário, né? Para mim, eu acho que a gente emana uma necessidade de uma energia tão grande para negatividades, mas as pessoas elas hoje se escondem muito atrás da negatividade para o próximo, né? Mas não se iniba, porque as pessoas que deixam de falar as negatividades são ainda maiores em quantidade, só que elas não falam. E aí entra a mesma questão que você não expõe tanto por conta desse fluxo tão Desse fluxo pesado, pesado, assim. mas ao mesmo tempo tu tá inibindo às vezes daquele cara tá passando por aquele momento que ninguém sabe e tu manda uma é igual a gente no final do treino, né, o professor do nada fala alguma coisa, você fala: "Nossa, cara, se eu não tivesse vindo hoje, Verdade. eu não tinha recebido essa". Então, não se inibam, até porque é aquilo que você mesmo falou. O jiu-jitsu hoje a gente está enxergando tanta coisa e aí tá vindo essa galera e essa galera nova, elas precisam dessa visão, da visão de vocês dois. Então, não deixem, não passem isso despercebido, isso é importante. E aquela coisa, um pontinho de luz consegue irradiar uma sala inteira fechada, né? Um pontinho de luz só. Então não esqueçam disso, pontinhos de luz. Aquela, Viu? a tia Bruna tá falando. Obrigado. Agora me fala um pouquinho, terceiro sargento. Eu. Como é que entrou esse universo do exército na tua vida? Cara, a gente entrou através de um programa que
de atletas de alto rendimento do PAR, né? Que é um projeto que o Exército Brasileiro tem de apoiar os seus atletas, sabe? E dentro desse projeto a gente tem atletas olímpicos, campeões ali de judô, né? Campeões ali de outras modalidades também, atletismo e etc. E foi através de um edital mesmo, um edital que abriu e a gente ficou sabendo. E eu lembro que no começo tinha 160 pessoas inscritas nesse edital, pessoas que não não eram atletas profissionais, mas queriam entrar lá para representar o jiu-jitsu. E a CDE foi, foi o primeiro ano que eles abriram para essa modalidade, que foi o jiu-jitsu. E aí a gente foi acreditando, eu falo a gente porque dentro desse edital se inscreveu eu, o Mica, meu irmão e o Diogo Reis. E tinha 4 vagas, né? E dentro dessas 4 vagas estava todo mundo ali num processo seletivo. Qualquer um poderia entrar na nossa frente. Mas tinha uns critérios, né, que eles precisavam, né, ter para se encaixar no perfil. No caso, os títulos, né, atletas exemplar, não ter problema com a justiça nem nada disso. E foi através de um processo seletivo que eu consegui entrar e hoje eu faço parte do Exército Brasileiro, tenho meus compromissos lá, tá? Para quem não sabe, eu tenho meus compromissos, o que é muito legal. E eu tive uma pequena vivência do que é a vida militar lá. Eu nunca tive uma cicatriz na cara lutando, mas foi a primeira vez que eu tive uma cicatriz, foi depois que eu saí do acampamento no Exército Brasileiro. Mas o que aconteceu? Eu fui um cara muito teimoso, assim, né? Quando terminou o acampamento nosso de treinamento, aquela loucura toda, eu não queria tomar café da manhã porque eu queria valorizar o meu sono. Tinha 2 dias que eu não dormia direito e eu tava igual um zumbi, assim, contando estrelas. E aí todo mundo, o major, o pessoal lá, os sargentos deram a dica de falar bem assim pra gente: acorda de manhã, toma um café da manhã muito bom para vocês repor tudo que vocês perderam ali, né? Os nutrientes, tudo, né? Se hidratem certinho. Aí eu, cara, eu vou dormir, assim, vou acordar amanhã de manhã para tomar café da manhã, nada. E no outro dia era a nossa formação. Era algo incrível, sabe? Tipo, a gente tinha que prestar continência, tinha que conhecer o coronel, o pessoal do exército, sabe? Pessoas que eram de patente alta mesmo. Então eu tava lá na formação e a fome começou a bater. A fome começou a bater e deu 1 hora, 2 horas já lá parada em pé, só em posição de sentido. Só que quando acontece isso, o seu sangue não consegue circular direito, eu não sabia disso. E estava muito quente Rio de Janeiro. E aí eu lembro da minha vista escurecer muito rápido. Foi muito rápido. Eu nunca apaguei saindo na porrada com ninguém, assim, já treinei com vários caras. E eu saía na porrada mesmo, assim, no sol de meio-dia em Manaus e nunca cheguei nem perto de apagar na minha vida igual foi naquele dia. E eu tive um apagão muito rápido. Nem deu tempo de apoiar a mão nem nada. Eu caí Uau. mesmo assim, meu queixo no chão, bufa, aí eu já acordei na maca. Nunca mais ficou sem tomar café. Nunca mais fiquei sem tomar café. Inclusive, eu tenho, acho que agora a gente tem que fazer que é chamado de reciclagem, que Aham. é você ir lá de novo, aprender a tirar, passar pelo campo de novo. E a minha já estou me preparando já, tá? A minha- Ganhar peso, né? Vai Ganhar peso, Vou ganhar guardar mais 10.000 peso e barrinhas aqui no bolso. Mas, cara, foi muito legal, porque eu acho que todo mundo deveria vivenciar isso. Todo homem, até mulher mesmo, deveria vivenciar isso, porque isso te faz valorizar tudo que você tem, te faz valorizar de verdade. Os formadores de aura de hoje em dia deveriam passar por isso e ver que o, o como isso te faz valorizar tudo que você tem. ser homem, né? Ser homem. Não, não. Ser homem não. Não fale isso não que o pessoal vai saber aí. Não, e o legal é que você é um menino novo. E a tua visão, ela é bem madura com relação a isso. Então, parabéns de verdade com relação a. Obrigado. E me fala um pouquinho como é que é ali essa parte que eu vi que você também ministrou recentemente um seminário dentro do Exército, né? Como é que é essa entrega tua para seminários? Tu estuda bastante ali antes de executar, enfim. A gente conversou um pouquinho aqui enquanto você estava
gravando, falou que entrava no detalhe dos cursos, não só você, a Aninha também. Como é que é essa preparação pré-seminário? Sempre é importante você estudar, né? Porque você tem que saber com qual público você está lidando, né? Imagina se eu chego no exército e tem um público de faixa branca, como é que eu vou passar Reverso Della Riva com lapela, essas coisas, sabe? Como é que eu vou passar isso para esse público? Então, primeiro eu cheguei, analisei o público, estudei ali as posições que eu poderia passar, as limitações, conheci a galera, ver quais eram as limitações que eles tinham, conversei com quem estava responsável, né, que eh, já tem uma visão melhor ali de como é os sargentos, os soldados, qual o nome do outro que se chama? Major, brigadeiro? É, todos esse tipo é um público só, né, então, ali quando eu fui lá a primeira vez, aí eu vi que a galera tinha lesão no joelho, era ombro, aí era Tá pior que o pessoal do jiu-jitsu. então, porque os caras têm uma vida militar bizarra, né. E aí eu através disso eu fui construindo qual conteúdo eu ia passar para eles, sabe. E tentando, através dos detalhes ali, mostrar algo que eles consigam aprender e executar. Devido a algumas se alguns têm algumas limitações, a gente vê uma maneira de adaptar para o corpo dele e ele conseguir fazer a posição. Então, eu sempre gosto muito de estudar com qual público eu estou lidando, tipo, sempre. Em todos os meus seminários eu converso com o professor um dia antes, pergunto se ele tem hã, se ele quer que eu passe alguma posição, sabe, se ele quer que eu ensine alguma posição que os alunos estão tendo dificuldade. E aí eu sempre gosto de estudar um pouquinho mais. Aqui, ó, do making off. É, assim, ó, você passou no bônus uma posição que tu finalizou no Mundial faltando 10 segundos ali. Eu não Ah, quero roubou a saber da minha, hein? posição porque vai estar no curso, né? Quem quiser vai ver lá. Mas eu quero saber da sensação, assim, pô, 10 segundos pra acabar a luta, eu vou lá e finalizo o cara. Cara, tem toda uma história por trás dessa finalização, né. Primeiro que eu já tinha ele já tinha me ganho 2 vezes já, né, e aí aquilo já estava, sabe, um pouco entalado aqui, já estava pensando nisso. Mas assim, ó, eu lembro que quando eu tomei a posição, eu estava com a mentalidade muito tranquila, sabe, independente do ponto que eu tinha tomado ali. Eu pensei, eu falei: "Cara, só preciso de uma vantagem para ganhar desse cara, só preciso de uma vantagem". Então, quando a gente passa por uma situação dessa, é normal que a maioria das pessoas pensam: "Caraca, e agora? Agora é um problema, agora é um problema, e agora é um problema". E aí o tempo come, vai comendo tempo e você perde às vezes porque você foca no problema. Eu não foquei no problema, eu foquei na solução. Então eu falei: "Cara, só preciso de uma vantagem, tá tudo bem, só preciso de uma vantagem". Ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar, ele vai errar. E foi o que aconteceu. Essa foi a mentalidade, eu fiquei conversando comigo mesmo. A briga a briga ali para muitos 10 segundos, 5 segundos, para mim parecia uma eternidade na minha cabeça, porque eu pensava: "Cara, tu só precisa resolver o problema. Calma, 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 tu só precisa resolver o problema". E aí, tipo, eu não me preocupei muito com o tempo, aí a posição com o objetivo de sair uma vantagem, saiu uma finalização e deu no que deu, né. Show de bola. Corri 10 minutos, pelo amor de Deus. Eu 10 lutei um segundos. campeonato. Eu sou Master 2. Lutei um campeonato na semana passada, 10 minutos. Eu falei, meu Deus do céu. Nossa, é horrível mesmo. Gente, eu vou fazer umas perguntas aqui da galera online de casa. E aí eu já Tadinho, gente, a galera tá cansada. Tava lá em Floripa, veio hoje de manhã. Então tá que tá. Uma a gente vai ter que fazer uma variação depois aqui, que foi um pedido lá da galera da Checkmate. E vou fazer para os dois, porque a pergunta é para os dois, mas qual que é a finalização aí preferida dos dois? Primeiro as damas, né, vai lá. A gente tava falando sobre isso pra poder montar nossas fotinhas lá com os textinhos que a gente tá gostando de fazer, sobre as curiosidades. E aí a minha, cara, qualquer uma das costas. A partir do momento que eu tô nas costas e a pessoa bater em qualquer coisa que eu tô fazendo ali, eu já tô feliz demais. Qualquer finalização das costas. Pode ser arco e flecha, mata-leão,
gola cruzada, tudo. Armlock das costas. É que ainda levanta o braço Tem, aqui, né? No tronco fica mais bonita a foto. tem que ser das costas. Qualquer uma das costas. E você, Diego? Cara, eu tenho uma felicidade tão grande quando eu chego no arco e flecha, assim, que eu vou te falar. Nossa, é muito bom, ó. Arco e flecha pra mim é muito legal. Quando eu encaixo o arco e flecha em alguém nas costas, eu já saio dali. Sorriso chega, abre na hora, sabe? Então, arco e flecha pra mim é uma posição que eu gosto muito de finalizar. E depois de tantos anos ali de jiu-jitsu, 16 anos, Aninha 17? 13. 13. Tem mais alguma coisa aí pra conquistar? Eu ainda não ganhei um mundial na faixa preta, né? Mas hoje em dia eu vejo que o meu objetivo mudou muito. Antes eu dizia que era sonho, hoje eu digo que é objetivo. Eu tenho um objetivo de ganhar um mundial ainda, mas o meu principal foco mesmo agora é na minha família. É no que eu vou fazer, tipo a minha família, meus alunos. Hoje eu tenho alunos, hoje eu tenho pessoas que gostam muito de mim, assim. Mas o meu objetivo ainda é ser campeão mundial na faixa preta. E você? Ah, até eu ser mãe, acho que continuar me mantendo bem, competindo, lutando, tendo esses pensamentos que eu gosto de ter durante as lutas, entendendo melhor sobre a minha cabeça. Até para eu poder ser uma coach melhor também, tenho que passar por algumas experiências, sejam boas ou ruins, para eu poder ensinar isso para a geração que eu vou acabar comandando. Eu sinto que eu vou acabar tendo esse papel, sabe? Isso vai acabar acontecendo de forma natural. E aí, meu objetivo principal no jiu-jitsu, assim, é a minha academia. Então, fazer aquilo lá dar certo 100%, atingir mais pessoas, fazer o negócio, o modelo de negócio que eu escolhi dar certo pro jiu-jitsu. E aí, por último aqui, nosso... não por último, que vocês vão ter que fazer uma posição, como eu falei, né? Um pedido ali. É? Mas como é que foi a experiência de gravar na BJJ Protec? Do convite em si, porque só para vocês entenderem um pouquinho, a Ana começou a seguir a gente, aí eu vi o nominho dela, falei, meu Deus do céu, gente, Ana Rodrigues, deixa eu mandar uma mensagem para essa mulher. Se ela me responder, vou estar feliz igual um pinto no lixo. Se não, tudo bem. A gente tenta de novo e de novo. E foi super, nossa, solista, já marcou reunião, um ser humano assim espetacular e desde então eu não parei de falar neles. E aí eu queria saber um pouquinho como é que foi a experiência. Eu vi o Instagram, né, e aí eu fui futucar e futuquei a plataforma e tudo mais, achei bem legal. Lá na Organic a gente tá com a ideia de ter uma plataforma da Organic, e eu já tenho um site onde também dá para eu colocar cursos se eu quiser, mas eu nunca tinha me aprofundado nesse assunto. E aí eu comecei a olhar o site de vocês e eu gostei bastante. E eu gosto de ensinar, gosto de dar aula, as minhas alunas pedem para eu gravar vídeo para eu postar no Instagram, elas falam: "Ah, as pessoas precisam, ver como você dá aula, elas precisam conhecer mais, sobre você como professor", então já era um pedido que vinha acontecendo bastante. E aí eu segui, mas eu segui na intenção de, aprender mais sobre vocês, assim, na verdade. E aí quando você me mandou mensagem, eu falei: "Ah, é um sinal de que realmente as coisas precisam caminhar", e eu sou assim, bora resolver logo. Aí você falou: "Ah, você pode gravar", daí eu: "Não, eu quero ir lá, eu quero ver como que é o estúdio, quero ver a câmera, quero ver como eles fazem, quero ver como que anda as coisas lá, como é que é". Eu gosto de aprender. E aí se tiver que gravar mais conteúdo lá, mais coisas lá, na academia não tem problema nenhum, mas eu queria muito, vir aqui. E aí junto essa vontade que eu tenho, esse prazer que eu tenho de ensinar, né, e deu match, assim, eu gostei muito, não tenho nada pra falar, assim, muito legal, cara. E eu espero ter uns 1000 cursos aí nessa plataforma, dominar esse negócio aí, vai ter Sim. meu cabelo louro por tudo que é lugar aí É isso quando aí. abrir esse site. É isso aí. E você, Diego? Cara, foi uma experiência muito legal pra mim, porque por eu ser esse cara muito fechado assim, eu já recebi várias oportunidades de gravar cursos e eu nunca, tipo, nunca fui um cara que, tô de boa, não quero gravar. Mas através da minha namorada eu conheci vocês, mas o que eu tiro mais de legal de lição aqui foram a forma como vocês tratam as pessoas, sabe? Como vocês são pessoas muito gentis, assim.
e poder compartilhar um pouco, sabe, da minha vida com vocês. Isso para mim é algo que não tem preço. Mais do que as posições, porque eu acho que a posição, eu creio que a gente vai conseguir montar outros projetos aí, porque vocês fazem um trabalho muito incrível de levar isso, sabe, para o público, buscar ali atletas ali, sempre atualizar ali o pessoal com o jiu-jitsu, às vezes a galera que pra galera que sempre quis aprender jiu-jitsu comigo e não tem essa oportunidade agora na plataforma consegue fazer isso. Então, pô, isso que vocês fazem pro jiu-jitsu é de se admirar também. E ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz de compartilhar meu dia com vocês, sabe? Pessoas muito maneiras. Então eu só tiro daqui lições boas e positivas para minha vida. A gente que agradece e a gente parte bem desse pré-inicial, que é realmente compartilhar com o ecossistema do jiu-jitsu, que o jiu-jitsu ele não é restrito só dentro do tatame. Que lá antigamente que a gente tinha que pô, pegar ônibus, avião, carro, ir no seminário. Revista, né? Nossa, Comprar revistinha lá, revista Tatame. meu. E hoje não. Hoje a gente está em qualquer lugar, a gente clica, a gente vê de novo, vê detalhe. Viu hoje, amanhã vai ver de novo aquela mesma coisa que é o que você estava falando. Um módulo só é para curtir um mês, 2 meses, para realmente se entregar nele, se Sim, aprofundar nele. E, e o jiu-jitsu é o que eu falei lá, ele é muito externo também, né? Porque o início é a mente. E a gente precisa colocar isso em prática, e é lá fora. É dentro do tatame, mas hipertrofiando o cérebro mesmo para ele conseguir receber melhor. E, cara, é aquela coisa, né? Tu tá no sofá de casa e tá ali vendo um curso da Ana, vendo o curso do Diego, Bom se demais. aprimorando. sim. E é isso que faz o negócio movimentar e a gente conseguir ter pessoas mais técnicas de formas mais efetivas e mais rápidas, né? Então a gente só agradece pelo prazer de ter vocês aqui, que isso se repita muitas vezes. A gente ainda vai também lá conhecer de perto a escola de vocês, vai ser uma honra pra gente. Eh, então, eu queria só agradecer em nome de todos e que a vida de vocês sejam essa eterna luz que vocês passam e passaram pra gente aqui dentro do tatame, essa leveza. Eu sei que o mundo não é 100% leve o tempo todo, mas vocês tentam conduzir e vocês juntos fazem isso de uma forma muito maestral e passam esse conhecimento para a gente também, quem está aqui do outro lado nas redes sociais, vendo o dia a dia de vocês separados e juntos também. Então, a casa de vocês, agora é só bater ali na porta, na verdade já entra com a senha mesmo, já tem esse trabalho, essa poltrona cativa. Voltem sempre quando estiverem aqui em Santa Catarina, que seja para tomar um café, né? E obrigada mesmo. Fico muito feliz. São duas técnicas ali que para mim também vai fazer uma diferença enorme, enorme, enorme mesmo. E muito obrigada pela responsabilidade de ter esse curso de vocês, tá? Só obrigada por tudo. Feliz e que aconteçam mais vezes. As coisas não acontecem por acaso. Tudo tem um caminho, né? Um porquê, um rumo, né? Do porquê acontecem as coisas. Então, se aconteceu ainda mais da maneira que aconteceu, né? Porque eu poderia estar muito bem vendo qualquer outra coisa naquele dia e a gente nem ter se falado, ou você ter visto e nem ter mandado. Então, se aconteceu é porque Tinha tem que muito mais para acontecer. acontecer. E você aí que tá do outro lado da telinha aí, ó, já começa a cobrar eles de novo pra gente já vir gravar a segunda parte aí, não fica de fora também. Manda aqui, ó. Instagram. Vambora, gente. Vamos trabalhar isso aí.